Livro O Pai de Família, Frei Jean Dominique Fabre. Depois da publicação do livro de Eva a Maria, do Frei Jean Dominique, fazia-se necessária a publicação da segunda parte desta obra conjunta, O Pai de Família. Necessidade esta oriunda do vazio deixado na sociedade atual pelo abandono das responsabilidades paternas por parte dos homens. De fato, ao contrário do que é apregoado pela mídia e por certos intelectuais retrógrados, o mundo moderno ataca mais os homens do que as mulheres. A obra em curso é a de destruição da força e da autoridade do homem na sociedade. O consenso diabólico característico do mundo atual pretende proteger a mulher e o faz através de uma propaganda intensa e eficaz que mudou completamente o papel e a vida da mulher na sociedade. Há 200 anos, a mulher é conduzida a assumir um papel preponderante, um papel de liderança e de comando. No mínimo, uma vida de autonomia e de liberdade diante de qualquer autoridade. Segundo eles, foi a libertação da mulher. Na realidade, jamais se viu uma sociedade em que a mulher fosse tão desprezada e humilhada como a nossa. No estágio a que chegamos, não são os intelectuais ou a mídia que rebaixam a mulher, mas as próprias mulheres que se oferecem a um papel ridículo de sensualidade, de objeto de prazer, de obra de sedução. As consequências foram dramáticas e destruidoras. Expostos ao espetáculo do pecado fácil, os homens, enfraquecidos pela perda da vida espiritual, deixaram-se levar pela busca dos prazeres, deslocaram o objeto da força masculina do trabalho e do comando para a vida sexual desordenada e desenfreada. Os homens católicos, que pretendiam guardar a lei de Deus, a vida de piedade e a ordem no uso das forças da sua natureza, foram ridicularizados numa verdadeira perseguição. Constrangidos e carregados do respeito humano, muitos deixaram-se levar pela onda mundana e pecadora. Poucos souberam resistir. Como aconteceu em todas as esferas da sociedade, o Concílio Vaticano II rompeu as barreiras espirituais que poderiam conter a avalanche. Em vez de encontrar nos sacerdotes, na confissão, no aconselhamento, padres santos pregando a castidade e as suas graves responsabilidades, o homem do pós-Segunda Grande Guerra deparou-se com padres liberais, alegrinhos e irresponsáveis, repetindo ad nauseam que a vida sensual não seria pecado e que o amor é lindo. Quando um jovem chega à adolescência e que as liberdades de movimento crescem com a idade, é necessário ser acompanhado por pais e mestres, por seus padres e orientadores, a fim de saberem usar a força física e a força moral que tomam conta do seu ser. Depois de ter passado sua infância sendo moldado na vida das virtudes, na prática da obediência e do cumprimento dos seus deveres de filho e de aluno, depois de ter recebido um incremento físico ordenado pelas atividades próprias dos moços, os esportes e nas atividades físicas, o jovem encontra-se apto para assumir a vida casta e forte que desabrocha nele. É bonito ver um moço forte e contido, generoso e inteligente, alegre e prestativo. São os resultados visíveis da vida casta. Os ambientes católicos se veem na obrigação de reconstruir sob os escombros da civilização. A reconstrução abrange todos os aspectos da sociedade e ela deve ser orientada pelos responsáveis da vida espiritual de todos, os sacerdotes fiéis à tradição católica. De certa forma, devemos reconhecer que a divina providência permitiu que esse trabalho fosse iniciado graças ao estabelecimento gradativo de casas religiosas, de priorados e centros de missa tradicional, frutos de um longo combate em defesa da tradição. Cada um desses locais
oferece aos católicos o ambiente de espiritualidade, de sacramentos, de formação intelectual e moral, capazes de restaurar as forças de uma sociedade decaída e entregue ao pecado. Claro está que a restauração fica limitada ao âmbito daquele grupo em particular. Contudo, é um fato que, pouco a pouco, foram se formando novas famílias católicas, em alguns lugares escolas tradicionais e homens com princípios de vida moral bem assentados, podendo agir de modo eficaz nas rodas de amigos ou do trabalho. É um trabalho lento, com altos e baixos, com vitórias e derrotas, mas ele existe, está acessível para quem quiser levar uma vida católica de verdade. Ao mesmo tempo, é curioso perceber com clareza as deficiências produzidas pela geração perdida, ou seja, a geração dos pais dos jovens casais de hoje. Quando se forma uma nova família tradicional, apesar do desejo de acertar, do esforço de educar seus filhos, como a Igreja ensina, os jovens pais encontram as dificuldades de não terem recebido de seus próprios pais esta mesma educação. A geração perdida é aquela que educava seus filhos diante da televisão, muitas vezes ligadas durante o jantar. É a geração que abandonou as boas leituras e só ouvia rock, que vestiu as mulheres na indecência, que iniciou seus filhos na religião do esporte e da praia. Os filhos criados nesse ambiente sem fé, sem critérios morais, hoje se ressentem do vazio moral e espiritual em que foram formados e não conseguem transmitir o que não receberam. Facilmente a educação resvala em exageros ou impermissividades. O papel dos sacerdotes torna-se, por esta razão, mais difícil. Cabe ao padre reeducar seus jovens. Porém, mesmo aprendendo os princípios da boa educação, mesmo formando seu caráter e sua personalidade nas escolas, em atividades paroquiais, como reuniões de formação ou acampamentos, falta aquele convívio diário, que só a família consegue ter, onde se transmite de modo silencioso e invisível a prática de uma ordem, de uma base espiritual necessária na formação da personalidade dos nossos jovens. Devemos esperar que as famílias formadas no catolicismo tradicional, que têm se espalhado pelo mundo, cheguem à segunda e à terceira geração sem abandonar este combate e essa formação. Só então as raízes católicas das famílias poderão ajudar os futuros pais a transmitirem a educação por força dos costumes adquiridos, dentro de um conjunto onde filhos, pais e avós pensam da mesma forma e educam na mesma direção. O trabalho de restauração da sociedade é muito grande. Exige um esforço contínuo de várias gerações, mas precisa ser começado agora. Os homens católicos não podem se instalar no conforto e na moleza procurado pela sociedade atual. É necessário que rompam com esse vício, obra de paralisia das forças que o homem deveria exercer sobre sua casa e sobre a cidade. Não podem aceitar a inversão dos papéis entre homens e mulheres, mas devem se apresentar para a formação de suas inteligências e de seu caráter, tendo adquirido pela vida da graça o domínio de suas paixões, a força dos seus atos e a espiritualidade de sua alma. A leitura de O Pai de Família, do Frei Jean Dominique, serve como instrumento eficaz na formação dos pais, adiantando, pela boa leitura, a orientação que os pais devem receber dos seus padres. O livro é curto e está centrado em alguns pontos essenciais da vida do homem na sua família, que poderíamos resumir assim: ter filhos, educar filhos, sustentar filhos, ordenar filhos, ensiná-los a rezar e consagrar o domingo em sua família. Um programa de vida que já está presente nas obrigações de cada pai e que pode ser realizado de modo mais eficaz, trazendo para a casa e para a sociedade os frutos desejados por Deus. Dom Lourenço Fleshman. O pai de família.
Um homem de cerca de 50 anos confessou recentemente: quando eu era pequeno, me interessava muito por tudo que se relacionasse à religião. Mas quando me aproximava de meu pai para lhe fazer uma pergunta, ele me dizia: vá ver sua mãe. E quando interrogava minha mãe, ela respondia: vai ver o padre. Foi isso que me fez bem depressa perder a fé. Porque se meu pai, que me corrige quando erro e dirige meus estudos, se minha mãe, que me alimenta e me cuida, se nenhum nem outro se interessa pela minha formação religiosa, é porque ela é facultativa. Pode-se muito bem viver sem Deus. Esse fato, que infelizmente não é excepcional, mostra o lugar privilegiado dos pais na obra grandiosa da educação. Eles têm uma função que ninguém poderá exercer por eles, e uma renúncia de sua parte teria consequências trágicas e a miúde irreparáveis. Por isso possuem o dever de meditar frequentemente sobre a grandeza e a responsabilidade da sua vocação. Para fazê-lo, convém considerar com atenção e de forma distinta os papéis próprios do pai e da mãe de família. Esse método possui, obviamente, suas limitações, uma vez que nosso Senhor Jesus Cristo nos ordenou: não separe o homem o que Deus uniu. Além disso, é impossível definir a paternidade sem falar explicitamente da maternidade, não apenas na obra da procriação, mas também da educação e da autoridade. Entretanto, com o espírito moderno que tende a nivelar toda a diferença, é bom considerar separadamente a vocação do pai e a da mãe de família, na esperança de, assim, distinguir para melhor unir. Capítulo 1. A grandeza do pai. Os mandamentos de Deus se dividem em duas tábuas. A primeira determina nossas relações com Deus. A segunda, nossas relações com o próximo. Ora, qual é a primeira prescrição da segunda tábua? Honrarás pai e mãe. Assim, a coisa mais urgente que Deus tinha a dizer aos homens, após o dever de adoração e do conhecimento de Deus, o preceito que deveria abrir a lista dos deveres da vida em sociedade, era o respeito aos pais e, em particular, ao pai. Além disso, o Espírito Santo, ao longo da Sagrada Escritura, retorna sem cessar a este mandamento, às vezes unindo, sem distinção, o pai e a mãe, e às vezes distinguindo-os. Aquele que amaldiçoa o seu pai e a sua mãe, apagar-se-á a sua candeia no meio das trevas. Quanto ao olho que escarnece de seu pai, e do que despreza a mãe que o deu à luz, arranquem-no os corvos que andam à borda das torrentes, e comam-no os filhos da águia. O que teme o Senhor honra seus pais, e servirá, como a seus senhores, aos que o geraram. Filho, ampara a velhice de teu pai, e não o entristeças durante a sua vida. Se a inteligência lhe for faltando, suporte-o, não o desprezes por teres mais vigor do que ele. De todo o teu coração honra teu pai, e não te esqueças dos gemidos de tua mãe. Lembra-te de que não terias nascido sem eles, e faze por eles o que eles fizeram por ti. A insistência da Escritura não é fortuita. Se ela determina ao homem como dever primeiro e tão grave honrar seus pais, e em particular seu pai, é porque a paternidade se destaca entre as realidades naturais. Não se pede ao homem que ame seu pai, ele o faz espontaneamente. É-lhe exigido que lhe manifeste sinais de honra e de respeito, como a uma realidade fora do comum, como algo santo e misterioso. Na vida social, a paternidade tem um lugar distinto, que reclama uma consideração especial. Esse princípio foi encontrado ao final de uma longa pesquisa pelo grande economista francês Frédéric Lépée, 1806 a 1882. Após uma observação sistemática das famílias operárias da Europa, de Gibraltar
aos montes Urais, de Breste a Tessalônica, ele pôde concluir: 7 elementos são indispensáveis para constituir solidamente em uma sociedade a felicidade fundada sobre a estabilidade e a paz. Eles formam 3 grupos que são comparáveis às partes principais de todo edifício. Nas sociedades felizes, o decálogo e a autoridade paterna podem ser equiparadas aos fundamentos, a religião e a soberania aos cimentos que unem entre si os materiais. Enfim, a propriedade sob suas 3 formas, aos próprios materiais, isto é, a parte material da construção. É o segundo princípio da constituição essencial da humanidade que nos interessa particularmente aqui. Eis como o pesquisador se explica. A autoridade paterna é formalmente instituída pelo 4º mandamento do Decálogo. Ela é, antes de tudo, imposta pela própria natureza do homem como o único poder humano e se perpetuou sem rival nas famílias primitivas. Ela se baseia tanto na lei escrita quanto nos costumes de 2 nações que se situam dentre as primeiras no mundo, em razão do sucesso extraordinário que elas obtêm desde que a idade do carvão começou. O fenômeno é realmente universal. Sob todos os regimes, em todas as raças, os povos que mostraram a maior força de expansão fundaram essa prosperidade sobre a autoridade paterna. Esse fato é extremamente aparente sob um duro regime de coerção entre os camponeses russos. Não é menos sob diversos regimes de liberdade entre os ingleses e as colônias anglo-saxãs dos 2 hemisférios. Pelo contrário, todos os povos que veem declinar sua ascendência cometeram o erro de diminuir a autoridade dos pais de família. Para fazer cair uma sociedade, o inimigo deve, portanto, começar por aí. A prosperidade de um povo é atacada diretamente no seu princípio, quando a autoridade dos pais não tem mais esta dupla garantia. O antigo regime em decadência e a revolução, destruindo as crenças e abolindo o testamento, causaram à nossa raça um dano que nenhum esforço pôde ainda reparar. O autor retorna repetidas vezes a essa dolorosa constatação. A autoridade paterna é, na verdade, atacada na França desde 1793 por uma lei escrita que serve a uma multidão de agentes interessados a da divisão forçada das heranças. Mas, desde então, o progresso da ação destrutiva anda de mãos dadas com o declínio da raça, que é sua vítima. O remédio para esses males se compreende facilmente. Para retomar o andamento de seu elevado destino, a França deve, primeiramente, reconhecer o perigo das paixões e dos preconceitos que a induzem ao erro. Em seguida, deve restaurar a autoridade paterna, dando-lhe uma dupla sanção, praticando na ordem religiosa o 4º mandamento e restituindo ao pai, na ordem civil, a liberdade testamentária. Essas conclusões, estabelecidas com rigor pelo pesquisador, podem surpreender. De onde vem esse lugar central do pai na edificação das sociedades humanas? Qual o segredo de tamanha grandeza? São Paulo nolo revela com sua profundidade habitual. Por esta causa, dobro meus joelhos diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a grande família que está nos céus e na terra toma o nome. Em outras palavras, existe um Pai único que realiza a perfeição e a noção de paternidade, o Pai eterno. Entre os homens, aqueles que são chamados pelo belo nome de Pai, o devem a uma delegação de Deus.
Eles possuem a paternidade apenas pela participação da de Deus, e é nela que encontram o seu modelo. A geração e, portanto, a paternidade se encontram em Deus antes de se encontrar nas criaturas. Esse ensinamento de São Paulo servirá de guia ao estudo que se segue. Mas, desde já, ele dá duas lições práticas, uma dirigida ao homem e outra à mulher. O pai de família deve lembrar-se constantemente que a sua paternidade não lhe pertence, pois ela é apenas um reflexo daquela do Altíssimo. O preceito divino "honra teu pai" se traduz, em primeiro lugar, para ele mesmo. Honra em ti a tua paternidade. Honra o pai que tu és. Honra a dignidade de pai da qual está revestido. Nada mais és que o ministro e o instrumento de uma paternidade tão majestosa. Por sua virtude, por seu linguajar e sua atitude, o pai deve inspirar o respeito e refletir algo da beleza do Pai Eterno. Por sua oração, ele se esforça por viver constantemente nas mãos de seu mestre. A mulher, por sua vez, honrará a paternidade de seu marido, a qual está tão intimamente ligada. Quaisquer que sejam os defeitos dele, ele está investido de uma missão que o estabelece bem acima dos demais homens. A esposa deve constantemente considerar seu marido com o olhar religioso do qual falava São Paulo. Além disso, a mãe tem a responsabilidade toda especial de inculcar em seus filhos o respeito pelo pai. Ela o fará em primeiro lugar pelo seu exemplo e pela atmosfera que ela criará no seu lar. O especial respeito pelos assuntos do pai, o silêncio quando ele trabalha em casa, a maneira benevolente de falar dele quando não está presente, a delicadeza e alegria do acolhimento que lhe é reservado ao retorno do trabalho. O lugar deste mandamento, no Decálogo, lembrará claramente aos esposos cristãos que o respeito religioso prestado ao chefe de família está na base da educação. Para definir as diferentes funções da paternidade humana, convém considerar a paternidade divina, a qual se realiza de duas maneiras. A primeira se desempenha no segredo eterno da Trindade, na qual a primeira pessoa engendra um filho na unidade de uma mesma substância. O Pai Eterno é a fonte e o princípio do Filho que ele engendra, nele mesmo na eternidade. Desse modo, a meditação do mistério da Santíssima Trindade oferece belas luzes sobre a natureza e os deveres da paternidade humana. Além do mais, a Santíssima Trindade, considerada como um todo, é dita igualmente Pai, em razão de suas operações nas criaturas. No seu comentário do Pater, o Catecismo do Concílio de Trento se exprime assim: como convém a Deus este nome de Pai, é a parte fácil de ensinar aos fiéis, lhes falando dos mistérios da criação, da providência e da redenção. É essa segunda paternidade de Deus, mais próxima de nós que a primeira, que guiará nossos reflexos. Os três aspectos da paternidade divina, mencionados pelo Catecismo, indicam as funções principais dos pais da sociedade humana. O homem irá participar da obra da criação pela procriação e pela educação. O governo do mundo por seu trabalho e por sua autoridade. Da obra da redenção pelo seu mistério espiritual sobre os seus. Capítulo 2. A procriação. É um truísmo afirmar que um homem se torna pai a partir do momento em que sua esposa traz ao mundo uma criança. Contudo, esta evidência esconde belos tesouros. Para compreender sua dimensão, é necessário remontar às origens do homem. E criou Deus o homem à sua imagem. Criou-o à imagem de Deus, e criou-os varão e fêmea. E Deus os abençoou e disse: crescei e multiplicai-vos, e enchei a terra,
e sujeitai-a. Depreende-se desta passagem que Deus quis o prolongamento e a extensão do gênero humano. Para obtê-lo, o Altíssimo poderia ter criado homens adultos, como criou Adão, ou formá-los a partir do primeiro homem, como o fez com Eva. E de fato, ainda hoje, Deus intervém diretamente em cada procriação, criando a alma humana. No entanto, fiel ao seu modo ordinário de governo, o Criador quis associar o homem e a mulher à extensão do gênero humano. Ele lhes deu a honra imensa de cooperar na obra da vida. Deus ordenou a geração pela união física de um homem e de uma mulher, unidos por um casamento único e indissolúvel, dotando-os, para tanto, de qualidades diferentes e complementares. Fala-se precisamente de procriação para indicar que os pais são, nesta obra, os instrumentos do Deus Criador. Essa bela verdade se situa bem longe da vulgaridade da qual o vício revestiu essa nobre instituição do Altíssimo. É evidente, no entanto, que os papéis respectivos do homem e da mulher são bem diferentes. A mulher recebe o influxo vital do homem, o adapta, o abriga, o alimenta e o desenvolve. Ela transmite a vida. O homem que há de se tornar pai, por outro lado, é o princípio humano da vida, a sua fonte. E é isso precisamente o que define a paternidade. O pai, segundo a carne, participa de uma maneira especial, a título de princípio, que se encontra de maneira universal em Deus. O pai dá a vida, a mãe a transmite. O Papa Pio XII o explicava assim: e quando, conduzindo e dando Eva a Adão, Deus pronuncia a ordem solene, princípio da vida: crescei e multiplicai-vos. Não vos parece que o Criador transfere ao próprio homem seu augusto privilégio da paternidade, confiando a ele e à sua companheira o cuidado de fazer fluir abundantemente no gênero humano o rio de vida que emana de seu próprio amor? Esse privilégio dá ao pai uma responsabilidade considerável, não somente porque ele colabora na transmissão da vida, que é uma obra sagrada, mas porque ele o faz a título de fonte. E esse caráter próprio da paternidade se encontra posteriormente em todas as suas obras. Ora, se uma fonte está contaminada, toda a corrente que flui dela ficará poluída. Toda a região que ela irriga ficará contaminada. Desse modo, é o pai quem vai determinar, em grande parte, a qualidade da vida que ele dará. Ele não o fará sozinho, certamente, uma vez que está ligada à sua esposa, para tal finalidade, a um título muito especial, e está secundado por numerosos auxiliares. Mas é ele quem imprimirá ao rio de sua descendência sua orientação geral e um estilo específico. E isso não apenas pelos filhos que há de engendrar, mas também por meio deles, pelas gerações que estão por vir. Já no século IV, São João Crisóstomo colocava um pai de família diante de sua pesada responsabilidade. Se tu crias bem o teu filho, ele também criará bem os seus, e estes os seus, como espécie de cadeia de sucessão. Essa educação se estenderá a todos, tomando sua origem e sua raiz em ti, e assim darás frutos abundantes, graças à tua solicitude para com os teus filhos. É por isso que o Papa Pio X, diante dos males de seu tempo, exortava energicamente os pais de família. Escuta-se nos dias de hoje uma queixa tão razoável quanto universal nos lábios de toda classe de pessoas referente à imoralidade e à corrupção, não apenas de jovens adultos, mas também de crianças na mais tenra idade, nos quais se vê, desgraçadamente, que no início do desenvolvimento da razão ainda informe, estão já entregues a vícios detestáveis,
a tendências verdadeiramente fatais que estremecem todos aqueles que se encontram na direção da sociedade. Esta desordem universal, esta malícia precoce nas crianças, a quem devemos atribuir? O Espírito Santo já disse que os filhos se parecem com seus pais, com exceção de alguns raros ramos maus, que não correspondem à natureza da árvore à qual estão unidos. A maldade dos filhos deve ser imputada à negligência, ao desleixo, e não o queira Deus a maldade dos pais. É por esta razão que, se devemos esperar algo de bom da sociedade, devemos esperá-lo especialmente da família. Um dos primeiros traços de caráter do verdadeiro chefe de família deve ser, portanto, o senso das responsabilidades. O jovem rapaz que se casa deve avaliar a pesada carga que toma sobre seus ombros. O futuro de muitas crianças, e por meio delas da sociedade, dependerá em grande parte da sua competência e da sua seriedade. O fruto, disse, não cai longe da árvore. Capítulo 3. A educação. A obra criadora de Deus não termina no recém-nascido, mas visa o homem adulto. É o que nos parece indicar o Catecismo do Concílio de Trento. Deus criou o homem à sua imagem, e ele não concedeu este favor aos outros seres animados. É, portanto, com razão, que devido a esse privilégio único, com o qual ele honrou a humanidade, a Santa Igreja o chame Pai de todos, tanto dos fiéis como dos infiéis. Ora, o que significa para o homem ter sido criado à imagem de Deus? Significa que ele tem a capacidade de conhecer e amar a Deus. A obra da procriação tem como objetivo o adulto que vive na presença de Deus, que o serve sobre a terra para louvá-lo mais tarde no céu. A educação é, portanto, o complemento necessário ao nascimento. Ela o prolonga e lhe dá o seu arremate, que é o homem perfeito em Jesus Cristo. Nada termina no nascimento ou no batismo. Pelo contrário, tudo começa. Qual será o papel do pai na obra da educação? Costuma-se ouvir que na família o marido tem por missão principal prover as necessidades materiais, enquanto cabe à mulher se ocupar dos filhos. A mãe seria a especialista e a primeira responsável pela educação. Essa maneira de ver, no entanto, é muito simplista. A mãe tem certamente um papel insubstituível no lar. Ela vive permanentemente em contato com os pequenos, os alimenta e os faz brincar, permeia seus dias de correções e encorajamentos, os incita na oração, os estimula às virtudes e ao sacrifício, alivia o duro combate de seu crescimento por sua terna afeição. Sua influência exige uma presença e uma vigilância a todo instante. Além do mais, dotada de uma sensibilidade mais refinada, a mulher muitas vezes consegue conhecer e compreender seus filhos melhor que seu marido. No entanto, ela age nesta obra como uma associada. Da mesma forma que para a obra da geração, o pai tem um lugar primordial, ele é a fonte e o princípio. Ele dá um influxo e um caráter especial à educação. O pai é princípio ao mesmo tempo da geração, da educação, da disciplina e de tudo que diz respeito à perfeição da vida humana. Quanto à esposa, ela recebe, aplica e adapta a cada um de seus filhos a orientação dada pelo pai. É até mesmo necessário, às vezes, compensar as falhas do pai. Mas quando a mãe ensina, castiga e corrige, ela sabe que está investida da autoridade de seu marido e age em seu nome. Mais uma vez, não é questão aqui de separar o que Deus uniu, mas de constatar a distinção que Deus estabeleceu na família, que constitui sua beleza e sua fecundidade. A dignidade do pai e o respeito do qual está cercado
o designam para esta missão da educação e lhe dão uma influência decisiva. Discursamos longamente sobre as desordens atuais da sociedade e da Igreja. Segundo o ângulo a partir do qual olhamos, podemos dizer com razão que são uma crise da fé, uma crise de inteligência, uma crise do clero. Acaso não poderíamos afirmar que, acima de tudo, se trata de uma crise da paternidade? Não seria porque os pais renunciaram, porque eles abandonaram as suas respectivas esposas à educação dos filhos, que os caracteres se enfraqueceram e que eles se tornaram instáveis, pusilâmines, liberais e naturalistas? Faltou a estas gerações a força, o prestígio e a solicitude de um chefe de família. Um exemplo confirma esta análise. Um capitão da Marinha Mercante pôde fazer a seguinte experiência, ainda mais significativa na medida em que se estende por 30 anos de carreira. A tripulação de seus navios era composta por aproximadamente 30 marinheiros, cuja maioria era oriunda de famílias católicas. Apenas alguns praticavam a religião. O comandante se interessou pelos pais de seus marinheiros e pôde constatar o seguinte: todos os que a praticavam diziam que seu pai era um católico fervoroso. Por outro lado, todos aqueles que haviam se afastado da religião confessavam: minha mãe era boa católica, muito piedosa, mas meu pai não a praticava. A linha de demarcação entre esses homens robustos era a virtude de seu pai. Nota: este exemplo não seria suficiente, certamente, para fundamentar uma indução adequada. No entanto, ele representa bem e confirma o princípio que já havíamos identificado anteriormente. Podemos também fazer uma constatação semelhante nos países em que os casamentos mistos, protestantes e católicos, são numerosos. Na maioria das vezes, os meninos adotam a religião do pai e as meninas a religião da mãe. É de fato aos pais de família que Nosso Senhor fazia esta pergunta aparentemente insignificante. E se alguém de vós pedir pão a seu pai, porventura dar-lhes a ele uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, dar-lhes a ele, em vez do peixe, uma serpente? Ora, os filhos não têm apenas fome de alimentos materiais. Eles têm fome de verdade, fome de uma vida verdadeira e feliz, fome de uma vida católica generosa e santa, fome do bom exemplo de seus pais. O que então seu pai lhes dará? Uma pedra? Uma serpente? Ou o pão dos fortes e o peixe que é nosso Senhor Jesus Cristo? O apóstolo São Paulo resumia em uma frase surpreendente a obra da educação católica. Falando de uma paternidade espiritual sobre os fiéis da Galácia, exclamava: filhinhos meus, por quem eu sinto, de novo, as dores do parto, até que Jesus Cristo se forme em vós. E foi ainda na missão do chefe de família que ele encontrou o segredo de sua pedagogia para com os Tessalonicenses. Assim, como sabeis de que maneira a cada um de vós, como a um pai a seus filhos, vos andávamos exortando e confortando e suplicando que andasseis de uma maneira digna de Deus, que vos chamou ao seu reino e à sua glória. Tais são o ideal e a vida do pai católico. No entanto, o exercício da paternidade, nesse domínio da educação, comporta 3 condições sine qua non. O exemplo. É um fato constatado pela experiência que a criança admira naturalmente seu pai e o considera como um modelo. O pai deve, então, corresponder a este pedido e a esta confiança. Ele deve mostrar ao seu filho, pelos fatos, que a religião ocupa toda a sua vida e o faz feliz. Qual influência terá o pai
que depois de exortar seu filho ao sacrifício ou à polidez, se apresentar a ele jogado num sofá ou mal vestido? A religião de meu pai é realmente verdadeira. Ele, que eu nunca vejo de joelhos, que nunca faz ação de graças depois da missa e que nunca tem uma conversa profunda? O exemplo é realmente a primeira pregação e o instrumento privilegiado da autoridade paterna. O pai que vive, que pensa, que fala e que age como um católico, mesmo quando conversa e trata de coisas e assuntos terrenos, acaso não se mostra educador e mestre de um filho que o escuta? Não será ele pai, uma segunda vez, não do corpo, mas da alma de seu filho, que influencia profundamente, que ele exerce sobre ela, comunicando-lhe seu espírito de fé, bem melhor que com conselhos ou repreensões? É desta forma que o pai fará de seu filho um católico tal como ele é, e que o filho, por sua vez, saberá enriquecer e tirar proveito do julgamento, das ações e das tradições paternas. A presença. A função do pai exige ainda um mínimo de presença. O trabalho, certamente, pode reclamar alguns deslocamentos frequentes e ausências prolongadas, mas o chefe de família deve gostar de sua casa, deve torná-la seu principal centro de interesse e, quando ele está, deve aplicar-se às necessidades dos seus. Fiz-me tudo para todos, para salvar a todos. Sua esposa precisa dele para renovar suas forças e as crianças para crescerem. É suficiente considerar os diversos aspectos da missão educativa do pai para se persuadir. Brincar e cantar com seus filhos, guiá-los em seus estudos, associá-los aos trabalhos do jardim e com as ferramentas, vigiar suas amizades para poder adverti-los desde a mais tenra idade contra os falsos amigos, utilizar de sua autoridade para corrigir seus defeitos e formar seu caráter, sobretudo para os meninos, inculcando-os o espírito de sacrifício e de serviço ao bem comum. Vê-se bem, por esses poucos exemplos, o que a missão do pai de família exige de presença e solicitude. A bondade. Por ser fonte, o pai de família deve estar sempre transbordando de generosidade. Ele deve ser bom. O Papa Pio X constituiu-o um dever expresso aos pais de família. Apenas posso louvar vossa iniciativa de representar realmente Deus sobre a terra. Mas, para representar a Deus, nem a onipotência, nem a obra da criação são suficientes. É necessário ter bondade, porque Deus é bom. Ele é a bondade por excelência, e os pais devem ser bons. Quando um bom pai de família, com todas as forças que nosso Senhor lhe concedeu, e com esta coroa que lhe é colocada sobre a fronte, exerce sua autoridade e mostra bondade, é impossível que todos aqueles que dependem dele não se assemelhem a ele em todas as suas ações. É por esta razão que o bom pai de família há de tornar bom o seu filho, muito bons os seus netos, e há de ver a segunda, a terceira, a quarta geração cercada destes descendentes que cantam sua bondade e sua previdência, que nosso Senhor dispensa por suas mãos.